Meu querido irmão, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Deixe aberta, nós vamos orar ao Senhor. Todos abriram a palavra? Vamos orar agora. Senhor Deus, neste momento do culto ao Senhor, temos a bênção de abrirmos a Tua palavra e ler a mesma, na expectativa de que o Senhor, o Espírito, nos ajudará desde a leitura até o momento em que ouvimos a exposição e aplicação dela, nos instruindo e nos conformando à imagem do Teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Ajuda-me, Senhor, ser comigo para que possa com fidelidade, clareza, objetividade, explicar esse texto e aplicar a vida de cada um de nós. Nós te rogamos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu queria que você ouvisse atentamente essa história que é aqui registrada, sobre aquele momento que antecede a entrada do povo do Senhor na terra prometida, depois de que peregrinaram 40 anos no deserto. Uma viagem que poderia ser rápida, se tornou uma jornada de 40 anos. E agora eles estão na iminência de entrar, e então Josué envia 2 espias para que eles pudessem vislumbrar a terra e trazer informações que ajudassem na conquista da mesma. Então leiamos. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias,
até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram-se ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que Deus requer do seu povo é exatamente fé. Fé no Senhor, em sua palavra, em suas promessas. Todavia, quando consideramos a nossa própria vida, bem como aquilo que está posto na Escritura, constatamos que, tristemente, muitas vezes, o povo do Senhor não crê como deveria crer. Por exemplo, quando você toma aquele homem que era um centurião e que tinha um servo que estava doente, ele foi até o Senhor Jesus Cristo, através de terceiros, para que Cristo curasse aquele homem. E Cristo o faz. Mas aquele homem diz algo que espanta, não a Cristo, porque ele sabia o que haveria de dizer. Mas Cristo ressalta isto. E o que ele diz é que eu sou homem sujeito à autoridade. E como tal, eu digo a alguém vai, ele vai, vem, ele vem. E eu creio que o Senhor pode, com apenas uma palavra, dizer ao meu servo que ele fique curado, e ele ficará. E Cristo, então, quando ouve as palavras daquele homem, disse: nem em Israel eu vi fé como esta. Precisamos sim ser distintos nisso, em crer em Jesus, crer na palavra de Jesus, crer nas promessas do Senhor Jesus Cristo, mesmo que elas contrariem a lógica humana, mas jamais a divina. Neste momento que aqui estamos no texto, o povo de Israel está naquela segunda ocasião onde espias são enviados para olhar a terra da promessa, terra, portanto, que Deus prometeu. Na primeira ocasião, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, está no livro de Números, no capítulo 13 e também 14. E o que nós vemos ali é que agora Moisés envia os espias, um príncipe de cada tribo, para que eles pudessem ir à terra prometida e olhassem e vissem, e trouxessem um relatório, a fim de que o povo então pudesse ingressar naquela terra e conquistá-la como Deus ordenou. Todavia, o que percebemos à luz do texto, portanto, Números 13, 25, é que aquele relatório dos espias não foi um relatório satisfatório, mas não foi por causa da terra, porque ela era boa, manava leite e mel, tanto é que trouxeram um cacho de uva tão grande que foi necessário 2 homens para trazê-lo. Então, por que ela não foi satisfatória? Exatamente pela percepção que todos, à exceção de Josué e Calebe, tiveram da terra e do povo que habitava na terra. Verso de número 25, a partir daí você tem esse relato, mas eu quero destacar o verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, dizer: eia, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando Deus ouve isto, aí a situação fica difícil, porque agora Deus diz o seguinte: nenhum dessa geração vai entrar, salvo a geração de Josué e Caleb. Todos ficarão no deserto. E por quê? Agora olha o verso capítulo 14, verso de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente, observem, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, preste bem atenção na fala do Senhor: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. A história depois daí você conhece. Um deslocamento que deveria durar algumas semanas, durou 40 anos. Por quê? E a resposta está aqui: até quando esse povo não crerá em mim? Mas o que vimos no relato de Josué capítulo 2 é algo diferente do que aconteceu naquela época. Pois o verso 24 de Josué capítulo 2 dá-nos conta de que quando aqueles espias chegaram, o seu relatório foi diferente, foi acompanhado de fé. O que aconteceu nessa expedição mais curta? A dos anteriores foi de 40 dias, esse agora foi de 3 dias. Aqueles andaram por toda a terra, esses foram até Jericó, e de lá não saíram provavelmente. 3 dias de expedição. O que mudou? A ponto deles dizerem assim: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. O relato dos espias atesta que o Senhor cumprirá a sua palavra. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, foi suficiente para crerem, diferente dos demais espias, que Deus cumpriria a sua promessa de dar a terra. E o que foi que eles viram? Eu quero, à luz desse texto, então, observar com os irmãos 2 coisas. Primeira coisa que eles viram, e não está relacionada com a terra, nenhuma delas. Primeira coisa, eles viram a reação do povo. Eles tomaram ciência disso. Segundo, eles viram a conversão de Raabe. Isso foi suficiente para que eles crescem no Senhor. Vamos então considerar isto. Primeiramente, a reação dos moradores. A partir do verso número 8, depois que aqueles que foram procurar os espias na casa de Raabe saíram e a porta se fechou, ela vai até aqueles homens e vai ter uma conversa com ele. E a fala dela é muito importante para que nós entendamos o que estava acontecendo, não somente com ela, mas com o povo, em uma primeira instância. Isso era comum, a partir dela. E ela diz assim, verso 9, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, primeira coisa, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão o quê? Desmaiados. Primeira coisa que ela sabe é o quê?
eu sei que Deus deu esta terra a vocês. Grave bem isso. 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste ao rei dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes. Eu sei que Deus deu a terra, eu sei que Deus abriu o mar, e logicamente que isso implica em todo evento redentivo relacionado ao Egito, a saída do povo do Egito, e eu sei o que Deus fez a esse rei dos amorreus, um exército poderosíssimo, que o povo de Israel enfrentou e venceu. Então, as notícias acerca do povo do Senhor estavam sendo propaladas há muito tempo, pois esse evento acerca do Egito, há 40 anos tinha acontecido, e ainda agora, no período de Raabe, o povo tinha ciência disso. Soma-se a isso o fato do que está aí posto no verso 11. Ouvindo isto, o quê? A história da redenção, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aqui está outra constatação. Vocês não somente são um povo que tiveram essa história redentiva, mas o Deus de vocês é um Deus diferente. Lembremos que para aqueles povos pagãos, os deuses eram territoriais ou relacionados a alguma circunstância específica. Deus dos montes, Deus dos vales, Deus dos rios, outros dizia Deus da fertilidade, situação específica, enfim. Mas não havia um Deus que cobrisse todas as áreas. Por isso que a fala dela é importante. Eu sei que o Senhor, o Deus do pacto, veja que está em letra maiúscula, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e também o quê? Embaixo na terra, ou seja, em qualquer lugar, Ele é um Deus superior aos nossos deuses. Por isso, o nosso coração está desmaiado e não há ânimo em ninguém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui com aquele povo, uma das coisas que a gente precisa considerar é a dimensão daquele povo, porque certamente ao longo desse período, 40 anos, aquele povo não enfraqueceu, as nações cresceram, se fortificaram, a própria cidade de Jericó era uma cidade fortificada, grandiosa, difícil de transpor, mas mesmo diante da dimensão daqueles reinos, eles estavam amedrontados diante da presença do povo do Senhor. Então, isto que eles trouxeram, no caso os espias, e falaram a Josué, era extremamente importante. O povo está desmaiado diante de nós. Uma outra questão que precisa ser observada aqui também, é a que se refere ao povo. Lembre que quando o povo saiu, era um número, e durante essa progressão, aproximadamente 3 milhões de pessoas compunham o povo de Israel antes do ingresso na terra prometida. 800 mil homens. E se você calcular casados e com filhos, chega a essa cifra. Então você imagine o que era uma nação de 3 milhões de pessoas se aproximando da terra prometida. Era de causar medo em qualquer um. Então quando aquele povo, o povo pagão, ouviu isto, viu o povo chegando, conhecia as histórias e sabia quem era o Deus de Israel, o que aconteceu com eles? Desmaiou-lhes o coração. Não temos como resistir a esse povo por causa do Deus deles. E o que nós temos ouvido, que esse Deus fez por esse povo e através desse povo, nenhum dos nossos deuses poderá resistir. Então essa foi a primeira questão posta ali. A segunda questão, que evidencia também o temor a Deus e o medo do seu juízo, mas vem acompanhado de um outro fator, é a conversão de Raabe. Aqueles homens, quando lá estiveram, eles não olharam a cidade, não há registro com relação a isso, ou as outras terras, mas essas duas coisas foram suficientes para fazê-los voltar com um relato positivo. O medo do povo, o estado do povo e a conversão de Raabe. E aqui eu quero que você atente agora para os versos de número 1 a 7 do capítulo 2. Porque a salvação de Raabe também
foi mais um argumento favorável à crença de que Deus entregaria a terra ao seu povo. Primeiramente, eu quero que você observe que quando eles entram ali naquela cidade, eles vão para que lugar? Verso número 1. Eles vão para a casa de uma mulher prostituta, cujo nome era o quê? Raabe. Não sabemos, irmãos, a maioria é especulação, por que eles foram na casa de uma prostituta? Alguns dizem que por causa da localização da casa dela, que ficava no alto da muralha, ou talvez porque fosse o local mais adequado para se ter informes, né? Informações, porque ali transitavam vários homens de vários locais. Outros dizem que talvez fosse o lugar mais adequado para se esconder dos outros, visto que era comum pessoas de diferentes nações estarem ali. Não temos uma conclusão sobre isso, mas o fato é que esta vinda ali, esta permanência ali, indica que Deus queria mostrar a ele algo poderoso que Deus estava realizando no meio daquele povo pagão, a salvação de uma prostituta. Então, o primeiro relato que nós temos aqui é que ela era uma prostituta. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que estando ela naquela localidade, ela também se tratava de uma pagã. Certamente ela tinha os deuses da sua família, os deuses do seu povo, então ela não temia o Senhor. Tanto é que houve a sua conversão. Então, era uma pagã e prostituta. E a terceira coisa que esse texto nos dá conta é que ela mentiu, dizendo que os homens não estavam lá, sendo que eles estavam, e ela mesma escondeu. E uma das tendências, quando nós observamos esse texto, é dizer, mas espera aí, quer dizer que então Deus está se valendo da mentira, não é? Deus aprovou? Não, é interessante que você entenda que esse é um texto narrativo, Deus está contando o que aconteceu, Ele não está emitindo um juízo de valor sobre isso. Pois basta olhar a lei, Êxodo 20, que você vai ver o mandamento relativo ao não dizer falso testemunho. Então Deus não aprova a mentira. Então todas essas características de Raabe apontam para o quê? Para o fato de que ela era uma pessoa cuja salvação era algo improvável. Pagã, prostituta e mentirosa. Como uma pessoa dessa pode ser salva? Somente por uma demonstração do poder de Deus, que é o único capaz de salvar pecadores. Então, quando aqueles homens viram aquela mulher, e ela se aproxima deles, e perceba que o mesmo verso 8 até 11, onde nós vimos aqui a percepção do povo, é também a percepção dela, só que no caso dela, como eu disse, tem algo que acompanha a percepção, que gera temor. Tem algo a mais, e esse algo a mais é exatamente o que caracteriza a fé salvadora. Por favor, veja comigo, primeiramente o temor que ela teve. Observe que é dito assim a partir do verso 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, bem sei, veja a questão pessoal, né? Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, ou seja, a expectativa de juízo vem sobre o povo, também sobre ela. Deus vai castigar-nos, pelo que somos, pelo que fazemos, castigo sobre nós. Então ela tem percepção disso. E ela diz mais, porque, verso 10, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos, veja que ela também está incluída, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Declaração credal dela. Nós cremos que é assim. Mas, irmãos, preste bem atenção. Se o texto parasse aqui, Raabe seria igualzinha a todos os outros moradores. Teria apenas o quê? Temor do juízo de Deus sobre este povo. Mas a grande diferença que o texto nos traz é que, a partir desse ponto, ela demonstra algo que os moradores da terra não demonstraram. Nenhum deles. Porque todos morreram, exceção feita à família de Raabe. E o que foi que ela demonstrou? Veja comigo o verso 12. Agora, pois, veja que ela diz, diante disso, jurai-me, vos peço pelo Senhor,
Então, um juramento solene, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida de quê? Da morte. O que é que ela está clamando? Misericórdia. Eu sei que o juízo de Deus está sobre mim, sobre a minha família, mas tenha misericórdia. Vocês lembram de Efésios 2:4? O texto de Efésios 2 começa dizendo que Deus, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele vai dizer, nós que andávamos segundo a inclinação da carne, o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, não é? Então, era o nosso estado. Quando chega no verso 4 de Efésios 2, o que é que tem lá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, mudou, não foi? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus tendo misericórdia, o que é que Raabe pede? Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Assim como eu tive de vocês, tenha de mim. Porque eu sei que se vocês não tiverem misericórdia, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós pereceremos todos. Todo o povo, eu e a minha família, todos morreremos. Tenha misericórdia. E aí, esse pedido de misericórdia vem com a fala dos homens, os espias. Verso 14, acompanhe. Então lhe disseram os homens. Qual foi o pedido dela? Tenha misericórdia e seja fiel. Tenha misericórdia e seja fiel. Aí os homens disseram, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de quê? Misericórdia e fidelidade. Nós vamos ser misericordiosos com você, com sua família. Seremos fiéis. Ela então os fez descer por uma corda e pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso quê? Caminho. Agora veja, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família de teu pai, presta atenção aqui comigo agora, eles ouviram o povo, a história do Egito, ouviram? Ouviram as pragas? Será que ouviram a última praga dos primogênitos? Quando a família do Senhor disse, você tem que matar um cordeiro, esse cordeiro será consumido pela família, e do sangue desse cordeiro você vai passar nas vergas da porta, e todos aqueles que estiverem dentro da casa, onde tiver o sangue na verga da porta, o anjo do Senhor, o vingador, passará por cima, e não morrerá o primogênito, e todo que estiver fora, morre. Perceberam o padrão? Fio escarlata, sangue na verga, escarlata vermelho. Quem estiver dentro contigo, Raabe, vive. Quem estiver fora, morre. Perceberam? O padrão é o mesmo. E o que é que era necessário dela? Fé. Crer. Não no fio escarlata, mas aquilo para que ele apontava. Alguém vai morrer, vai experimentar o juízo de Deus, para que eu e minha família sejamos o quê? Salvos. O que é que ela mostrou de diferente da multidão? Fé salvadora. Ela estava consciente do juízo de Deus sobre ela, mas ela não parou aí. Ela não ficou confiando em suas obras. Ela depositou a sua confiança no único que poderia libertá-la e a sua família. Nenhum outro. E eles colocam a segunda condição para ela. Veja agora o verso 20.
também, se tu denunciares esta nossa missão, então qual é a primeira condição? Amarre o fio. Expressão da misericórdia. Se você denunciar, expressão da fidelidade. Também você precisa ser fiel. Ser fiel até a morte. Seja fiel, não denuncie. Porque se fizer isso, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Senhor, por que aqueles homens, que certamente ouviram da incredulidade dos seus pais no passado, agora agiram diferente? Por duas provas que Deus deu. O temor dos povos, diante da iminência do juízo de Deus, e o temor acompanhado de fé salvadora, evidenciado por uma prostituta. Pergunto a você, qual é a maior evidência de poder de Deus? Dar a terra a alguém, ou salvar um pecador? Para que você não pense muito, eu vou lhe dizer, qual que custou mais? Qual que custou a vida de Cristo? Então, quando aqueles homens se depararam com a maior demonstração de poder na face da terra, que é a salvação de um pecador por meio da morte de Cristo, eles entenderam, não tem como essa terra não ser nossa, Deus nos deu, vamos, Ele prometeu, Ele vai fazer. Meu querido irmão, diante deste texto, que lições nós podemos tirar para a nossa vida como crentes hoje? A primeira delas, e que a gente não pode esquecer, não deixe de crer nas promessas feitas pelo Senhor. Nós somos tendenciosos à incredulidade. Parece que há um Tomé dentro de cada um de nós. Precisa ver para crer. Quando Cristo nos exorta, é exatamente o contrário, nos dizendo, bem-aventurados que não viram, mas creram. E se você for para o texto de Hebreus, capítulo 11, de 1 a 3, vai ver que a fé é tomada a partir daquilo que nós não vemos, mas cremos, porque alguém prometeu, Deus prometeu, que não pode mentir, que não muda, que é fiel à sua palavra. Então, se você está passando por isso na sua vida, esse flash de incredulidade, clame ao Senhor, pare com isso, e creia no que Deus prometeu, porque uma coisa que Deus não gosta de ver em nós, é um perverso coração de incredulidade. Não cremos no que Deus fala, por meio da sua palavra. Então, meu querido irmão, creia no que Deus prometeu. Deus, em sua generosidade, li para os irmãos agora há pouco o texto de Números, quando ele disse, esse povo vai recusar crer em mim até quando? Diante de todos os sinais que eu dei. Quando Cristo esteve entre nós, o que é que os judeus pediam? Sinais. E os gentios? Sabedoria. Paulo diz, nenhum nem outro, é a cruz de Cristo, é a palavra dele, é a obra dele, é nisso que temos que crer. Então, clame ao Senhor, meu Deus, me perdoe, por não crer em Ti, na Tua palavra, e nós somos os grandes prejudicados diante disso, irmãos. Veja o que aconteceu ao povo quando não creu, uma jornada que poderia ser de poucas semanas, durou quanto tempo? 40 anos, você já parou para ver que muita coisa pode estar parada na sua vida, exatamente por causa da sua incredulidade? Então, por favor é meu, não é do Senhor, que Ele não pede por favor, Ele é Deus, creia em Deus e em sua palavra, reavalie seu coração,
reexamine sua alma, não seja incrédulo. A segunda coisa que esse texto nos mostra, que eu quero chamar a sua atenção, é a importância de conhecermos e contarmos a história do Senhor, a história da redenção. Veja, quando você observa o verso de número 9, o povo diz assim: nós temos ouvido o que está acontecendo. E ouvir a história da redenção foi suficiente para aquele povo tremer. Será que Deus nos orienta a isto? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 78. Salmo, que é um salmo até que a gente canta aqui na igreja. Mas observe a importância de contar a história do povo de Deus, a história da redenção. Então, papai e mamãe que está aqui, conte para o seu filhinho, para a sua filhinha, vovô, vovó, conte. Filho menor que está aqui, peça: papai, me conte as histórias de Deus. Me conte. Se você não sabe, vai estudar, vai ler e conhecer a história do povo do Senhor. Por que isso é importante? Eu vou ler com vocês o Salmo 78, preste bem atenção. A partir do verso 1, salmo didático. Então esse salmo é um salmo o quê? Didático, ou seja, ele quer ensinar alguém a ensinar. Em outras palavras, eu vou ensinar você a ensinar, vou dizer a você o que é que você tem que ensinar e como que você vai ensinar. Contação de história. Será que isso é uma coisa moderna ou já é antiga? É muito antiga. Olha aqui, ó. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Agora veja, ó, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Ouviram isso aí? Não encobriremos a quem? A seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o quê? Que fez. Olha, irmãos, olha aqui um pouquinho para mim antes de eu continuar. Sabe uma coisa que a gente tem conversado assim no conselho algumas vezes, inclusive está sendo alvo de mudança curricular na nossa escola dominical? Falta de cultura bíblica. O povo não conhece mais as histórias da Bíblia. Perguntar os personagens, pior ainda. Onde é que está a tal história? Não sei. Se você não conhece as histórias da Escritura, como você vai conhecer a história da redenção? Precisa saber. Precisa conhecer. Aqui, ó. Conte. As gerações precisam saber. Por isso que, quando você observa, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, né? Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, nessa ordem. O meu Deus é o Deus do meu pai. O Deus do meu pai é o Deus do meu avô. Procure na sua família ser assim. É certo que temos conversão de gentios, gente que talvez não tenha a família na igreja. Mas considere hoje, a partir de você e da sua descendência, o seu filho tem que conhecer o seu Deus. O seu neto tem que conhecer o Deus do pai e do avô. Para perpetuar a história da redenção. Isso é importantíssimo. Agora, por quê? Vamos prosseguir na leitura? Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a seus pais que os transmitissem a seus filhos. É ordenação. Agora, veja o verso 6, ó. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Agora, por favor, leiam juntos os versos 7 e 8. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel. Você já parou para dizer assim, ó, eu não sei porque é que meu filho se desviou dos caminhos do Senhor. Tem várias razões para isso, mas uma delas é que talvez o seu filho nunca ouviu falar
do seu Deus através da sua boca. E depois a gente quer levantar as mãos para o céu e perguntar a Deus, por quê? A pergunta é simples, Ele ordenou, conte para o seu filho, para que ele não se desvie, para que ele ponha confiança no seu Deus, para que ele não se esqueça dos mandamentos do seu Deus. Como foi que aquele povo de Jericó soube que Deus estava perto com o seu povo e que ia tragá-los? Porque eles ouviram as histórias da redenção. E isso foi suficiente para tremerem. Então, irmãos, uma das lições desse texto, não se esqueça de falar da história da redenção. E certamente do Redentor. A terceira coisa que eu quero, quando aquele povo ouviu acerca do juízo de Deus, foi o que eles fizeram? Temer, o coração deles desmaiou. É como se eles tivessem derretido, é outra expressão. Derreteu, de medo. Irmãos, quando nós ouvimos acerca de Deus, esse temor vem sobre nós? Tememos a Deus? Essa é uma questão que eu preciso pensar. Mais uma. Quando eu ouço quem Deus é, o que é que Ele faz? Fez, faz e fará. Isso me faz tremer? Ou eu continuo achando que é tudo bem? É parceiro, é chapa, é igualzinho. Não, Ele tem misericórdia. Ele tem mesmo. Mas Ele é juízo. Ele é justo. Ele se ira. E Ele decretou que há um dia em que Ele virá para julgar vivos e mortos. Você sabia disso? Quando aquele povo viu que ia morrer, eles tremeram de medo, por causa do juízo de Deus. Nós tememos a Deus. Você que está aqui hoje, desviado dos caminhos do Senhor, ou não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe que você está debaixo do juízo de Deus? Que a qualquer momento a sua vida pode ser ceifada e você vai nesta terrível condição? Sabia disso? Ou você está achando que está tudo normalzinho? Não, vai dar tempo, hoje não, amanhã. Você está achando que Deus é menino? Nosso igual? Aquele povo se derreteu de medo, porque sabiam quem era Deus e o que Ele haveria de fazer. E nós? Aí vocês dizem, não pastor, mas eu estou na mediação de Jesus Cristo. Ótimo, que bênção. Mas você lembra do profeta Isaías? Ele era convertido? Era. Quando ele teve a visão da glória de Deus, ele era convertido? Era. Mas quando ele viu aquilo, o que foi que veio sobre ele? Temor. Tema a Deus. Tema a Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Preste bem atenção nesse texto. Capítulo de número 11. Verso 9. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Fase boa, não é? Muito tempo pela frente, vigor. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá o quê? Contas. Afasta do teu coração o desgosto, remove a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos nos quais dirá, não tenho neles o quê? Prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem
a vir as nuvens debaixo do aguaceiro, um dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos da janela. Que diz mais? Os teus lábios, com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, te pereceu o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que morra, lembre de Deus. Mas lembre, jovem, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrever com retidão palavras de verdade. Presta atenção. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, últimas palavras, palavras solenes, importantes. Demais, filho meu, enfim, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito é estudar em fato de quê? A carne. Agora veja, de tudo que se tem ouvido, a suma é, sumário do livro todo, sumário para a vida: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de quem? De todo homem. Lembra da minha pergunta? Você teme a Deus? Você sabe que está debaixo de juízo dele? Busque ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Cristo. A outra questão, a penúltima. Você viu a salvação de um pecador? Quando eles chegaram lá, eles viram um povo com medo, mas viram uma coisa que é muito mais poderosa do que um povo com medo. Eles viram o quê? Uma mulher pagã, prostituta, que mentia, sendo salva. Que demonstração de poder. Eu quero dizer a você, à luz disso, o seguinte: que Deus tem poder não somente para dar terra ao seu povo, mas acima de tudo para salvar pecadores. Quando Cristo veio ao mundo, a sua missão, Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Então não importa se você se prostituiu, se você veio do paganismo e se prostituía com falsos deuses, se a sua vida era de mentira, como era dessa mulher. Foi muito fácil para ela, não é? Inventar ali uma situação e desenrolar. Mas lembre que eu disse que Deus não aprovou nenhuma dessas posturas, pois o seu povo pagão estava sendo ali alvo do juízo de Deus. A sua prostituição, pela palavra do Senhor, também é condenada. E mentira, também temos um mandamento expresso acerca disto. Não dirás falso testemunho, mas Deus, Efésios 2, 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, lembra do pedido dela? Tenha misericórdia de mim. Lembra daquele homem que foi orar? Deus, sê propício a mim. Mas Deus teve misericórdia daquela mulher, pecadora, e salvou. Para quê? Para mostrar àquele povo que se Ele tem poder para salvar pecador, Ele tem poder para cumprir tudo mais que Ele quiser. Porque é possível que você até consiga comprar uma terra, construir uma casa nela, edificar,
Mas salvação, meu filho, você não vai conseguir. Só Deus, pelo seu poder, pode te salvar. E esse texto mostra para nós que o Deus que nos deu a terra tem poder para salvar um povo, por pior que ele seja. E lembre da palavra de Deus. Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Isso não é uma maravilha? Pense na minha vida. Pense na sua vida. Quem você era, o que você fez, de onde você veio, de onde Deus lhe tirou. Pense no que você é hoje em Cristo. Você tem uma família de Deus. Você tem um nome dado por Deus. Você tem um pai que é o Senhor. Você tem um irmão primogênito que é Cristo Jesus. Você tem um Espírito que está em você. Você tem a herança dada pelo Senhor. Quem você era para ser o que é hoje, senão pela graça de Deus? Então, quando aquele povo fosse entrar na terra prometida, eles tinham que estar cientes de que o poder de Deus para salvar pecadores, a maior demonstração de poder, seria suficiente para colocá-los naquela terra, tomar posse daquela terra e viver lá para a glória do Senhor. Nós cremos assim. Como é bom a gente saber que fomos salvos pela graça. E o que foi que ela ouviu? As histórias da redenção, o Evangelho, a salvação de pecadores tirados do Egito, foi suficiente para ela crer no Senhor, e amarrar um fiozinho ali, na sua janela, não crendo no tecido, mas no que ele representava, o sangue que seria vertido pelo nosso Redentor. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, meu querido irmão, é muito difícil a gente viver com a incredulidade em nosso coração, porque, como eu disse, ela nos impede de experimentar as grandes bênçãos do Senhor. Elas nos paralisam, nos amordaça, não é? A incredulidade. E o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando os espias voltaram, eles não voltaram com um relatório de incredulidade. Foi o que eles disseram? Volte lá, por favor, verso 24. Certamente, não é muito diferente dos espias do passado? Certamente, nós cremos, o Senhor nos deu, não vai nos dar, nos deu, toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Isso foi suficiente para eles crerem. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Que nós sejamos dos crédulos e não dos incrédulos. E que Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém.